Então, eu quero convidar o Adalto Mariola, que vai fazer a mediação da palestra, o Edivaldo e também o Ronaldo Borges, que é consultor de investimentos. Vou passar a palavra agora para o Adalto, que vai dar sequência aqui na palestra. Boa tarde a todos. Meu nome é Adalto Mariola, sou diretor-presidente do Instituto de Votuporanga e diretor regional norte da APPRE. Primeiramente, agradecer aí vocês, né? Lotou a sala aí, agradecer, nos prestigiar, né? E essa palestra vai contar aqui com os nossos palestrantes, o Ronaldo Borges. Mas todo mundo já conhece o Ronaldo aí. O Ronaldo, ele é economista, consultor da CVM e sócio proprietário aí da Mais Valia Consultoria. Obrigado aí, Ronaldo. E também vamos ter aqui o Etevaldo. O Etevaldo é mestre em gestão de planos e fundos de previdência, formado pela Universidade Alcalá, Espanha. É isso mesmo? Chique. O Etevaldo também tem uma longa carreira aí na Previdência, passou pela Previc, agora na Previc, no IPREM de São Paulo, no IPREV do Distrito Federal, na Fundação Libertas, Escola de Formação Previdenciária. E hoje o Etevaldo é diretor da ABCPrev. Nós tínhamos aqui na nossa palestra o Vitor Leitão, né, que estava aí marcado, mas o Vitor, ele teve um problema familiar aí, doença de algum familiar, e ele teve que voltar, já estava aqui inclusive. Mas nós temos aqui dois excelentes palestrantes. Eu já assisti várias palestras, curso com vocês dois, né? E tenho certeza que vai ser uma ótima palestra. Eu já vou então começar aqui com o nosso amigo Ronaldo. Fala, Etevaldo. Vamos lá, Etevaldo. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. O tema é daqueles triviais, né? Tema básico que deveria estar sempre imbuído na nossa mentalidade. Qual é o papel, qual é a importância, qual é a responsabilidade de vocês, como conselheiros, como gestores da previdência dos servidores públicos, de seu estado, do seu município? Ou seja, coisa trivial, básica, né? Representar o servidor, representar o ente dentro da gestão de uma previdência. Para falar disso, eu pensei muito em provocá-los em alguns temas. Pensei muito no universo de últimas 4 horas, né? A substituição se deu hoje, e aí peço que a gente esteja aí nos nossos propósitos pedindo pela recuperação da filha do nosso palestrante que não pôde estar, daqueles momentos que mostra como a previdência tem sentido, para que ela serve, para que nós queremos ser previdentes, aptos a estar respondendo. E esse é um daqueles momentos, para cuidar de si próprio, da sua condição de trabalhador, mas principalmente da nossa família, né, do nosso núcleo principal. E falamos disso em nome de 2 atores que são muito importantes: o seu município e os seus servidores. E como falar deles, como falar sem entender qual é e como eles veem a previdência do servidor. O servidor conhece tudo de previdência, turma? Sim ou não? Não. Como não? Não é a previdência dele, não é aquela que ele desconta 14% todos os meses e bota lá para vocês cuidarem? Então o servidor não conhece tudo de previdência?
Opa! Só na hora que for aposentar e ainda reclamando com vocês, né? Legal. Mas tem um outro ator que, então, se um não conhece, o outro conhece por todos, né? O município. O seu prefeito, os seus vereadores, as autoridades cochinas conhecem tudo de previdência. Eles, ao criarem o projeto de governo deles, falam: eu vou bem administrar a previdência dos servidores. Sim ou não? Nos programas de governo tem não linhas, mas páginas e mais páginas falando do RPPS. Como não? Segunda maior despesa do município, primeira pessoal, segunda previdência. E ele não dá importância. E batendo no bolso de ambos, no caixa do tesouro, a condição fiscal do município e no servidor. Porque 14% é caro, turma. Não vamos escamotear, não vamos não falar a verdade. É caro. 14 por ano por 13 salários. E ele tira do bolso. Agora tem um probleminha. Como nenhum dos dois conhecem de previdência, eles colocam vocês lá. Eles dão em confiança o direito e o papel de vocês administrarem essa previdência. Então não é pouca coisa, não é trivial. Vocês estão trabalhando em confiança para o servidor e para o ente. E em confiança, imaginando que vocês vão fazer uma boa gestão. Para isso também não tem muito jeito, eu tinha que falar de um probleminha que é meu, que é seu, que é nosso. Graças a Deus estamos envelhecendo, e envelhecendo mais. Nos nossos lares, poucas crianças e já vários de nós adultos ou idosos, e com uma certeza, a gente começou a envelhecer quando nasceu. E graças a Deus vamos, porque senão a outra escolha entre não envelhecer é ir lá conversar com o divino. E eu acho que não é boa hora de conversarmos com o divino, né? Essa conversa a gente vai ter um dia, quem sabe, muito lá na frente. Mas é a coisa mais natural. Se a gente envelhece, se a gente vive mais, fica mais caro fazer previdência. Também porque a gente tem um probleminha, administrar previdência parece que é facinho. Entra lá, vai ser conselheiro, toma conta do dinheiro, verifica se o gestor está trabalhando direito, fiscaliza e presta contas. É só isso que eles falam para a gente. Vai lá, você está sendo eleito, vai lá, você está sendo indicado, tome esse papel. Só que é complexo para dedéu. Antigamente, a gente falava que vocês tinham que conhecer de 4 coisas. Que era do dinheiro investido, que era do servidor público, que era de gestão, mas não é só isso. Cadastro, arrecadação, folha de pagamento, tudo isso traz riscos, tudo isso tem uma série de atividades por trás que financiam a previdência. E ainda tem toda a complexidade, e aí o Ronaldo vai poder falar ainda muito mais disso, que a gente aplica em tantos segmentos. E alguns que são tão complexos que é colocar o dinheiro daqui, de São Pedro, de Votuporanga, e mandar para o exterior, para o State, para a Europa, para a China, que sabe para onde vai o dinheiro investido no exterior. Tudo isso para rentabilizar, para proteger, para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões. E, da mesma maneira, a gente tem que trabalhar com o futuro de cada um dos servidores, e inclusive de vocês próprios que são e estão servidores públicos, porque isso vai financiar e garantir o pagamento das folhas de vocês até o último dia de vida. Então, não é trivial, não é simples, e principalmente que envolve a contribuição daqueles atores que dão dinheiro em confiança. E pior ainda, se der alguma coisa errada, são esses atores que vão ter que responder para dar certo. Ou seja, para pagar o déficit, para pagar a falta de recursos. Então, esse é talvez o maior sentido e importância. Não dá para a gente fazer previdência apenas pela carinha bonita, apenas por gostar, apenas por ser uma pessoa do bem, de bem. Isso é fundamental, não vamos abrir mão disso. Mas não dá para fazer de qualquer jeito. Pior ainda,
não dá para fazer sem um planejamento, sem pensar isso no impacto, porque uma decisão tomada hoje ou não tomada vai reverberar, vai bater durante 40, 50, 60, 70 anos. Eu vejo aqui alguns rostinhos de vocês, meninas, meninos de 20 e poucos anos de idade, ali tem uma, ali tem outra. Homens novos aqui eu não estou vendo nenhum, né? Mulheres bastante. Vocês têm uma capacidade de estarem melhores a cada dia. Só que essa menina novinha, que eu falei que está ali na cadeira, ela vai contribuir por 30, 40 anos. E pior ainda, vai viver depois que aposentar por outros 30 anos. Pior ainda para a Previdência, do ponto de vista de pagar. E graças a Deus, melhor ainda para ela, que vai ter uma vida longa, feliz, alegre e cada vez mais cheia de vida. Esse é o nosso desafio e por conta disso é que eu gostaria muito que vocês prestassem, não atenção, mas preocupação com qual entidade vocês estão administrando. Sentido de previdência é ter sustentabilidade. Não é pagar bem hoje, não é pagar a mais hoje, não é dar um benefício melhor para o servidor hoje. É ter sustentabilidade, é a capacidade de pagar hoje, amanhã e no futuro. Se não cumprir esse objetivo, está tudo errado. Pergunta isso para os companheiros das companhias aéreas, da Varig, da VASP, da Transbrasil. Vocês já ouviram falar dessas companhias, né? A gente, quando fala dessas companhias, parece que a gente tem 80 anos, 90. Não, foi 10, 15 anos atrás elas existiam. Hoje já não existe, mas pior, tinha o plano de previdência delas, que não juntou dinheiro, que não acumulou, e pior, que deixou milhares de trabalhadores isolados. Do que precisava pagar, não tinha nem 3% do recurso. Não tinha 3, tinha que pagar 100. O que aconteceu? Deixou as pessoas à míngua. E aí o nosso papel é buscar zelar por esse equilíbrio, por esse conceito em que a gente forma ativos que irão pagar, ou que a gente forma ativos mais a capacidade de buscar novas contribuições que permitam pagar. E aí é que vem, talvez, o grande sentido que eu falaria para vocês. Se eu fosse falar tudo que eu queria falar para vocês, conselheiros, tenham essa certeza. Vocês são parte ou da solução ou do problema previdenciário. Essa equação só fecha com vocês presentes. Vocês querem contribuir para uma melhor sustentabilidade ou para um futuro incerto? Essa é a grande questão, essa é a grande resposta de vocês. Me aproximei ali de uma fala do Emicida, um rapper brasileiro, que ele falou isso com uma leveza, que ele estava falando de como a gente estava enfrentando a situação do país. Ele falou, olha, a gente não tem que se esconder, a gente não pode esconder porque a gente mora no Brasil, que a gente vive no Brasil, porque a gente sofre as consequências de um Brasil mais sustentável ou menos. A mesma coisa é na Previdência. Vocês que estão lá, conselheiros, conselheiras, tem um papel e uma relevância de contribuir para a melhora ou para o fracasso dessa previdência. E aí não tem jeito. Eu peguei um estudo da Deloitte que ela fala das 5 das grandes causas dos riscos empresariais. E ela fala com isso trazendo tecnicidade, pesquisa aplicada em organizações no mundo inteiro e dessa pesquisa objetivando informações. O primeiro deles é falta de uma cultura da organização, falta de prioridade da administração e falta de uma metodologia para gerir os riscos. Isso serve para qualquer organização, qualquer empresa, qualquer entidade, serve para a igreja, serve para uma ONG, serve para um estado, serve para um município e serve para a nossa previdência. Qual é a cultura do seu RPPS? É a cultura de manda quem pode? É a cultura de deixa que eu deixo? É a cultura de vamos planejar a previdência do servidor, ensinando para o servidor a importância, ensinando para o ente a importância? Essa é a diferença. E falta de prioridade na gestão é que nesse estudo eles viram que não falta recurso muitas vezes para a gestão, falta criar prioridade. Qual é a prioridade? Eu brinquei que
alguns de vocês estavam muito tensos com os investimentos, concordam? Sim ou não? Não, todo mês aquele negócio oscila que toda hora para cima, para baixo, de um jeito tão doido, que a gente não tem certeza de que vai entregar a promessa de garantia da segurança e da rentabilidade. Mas a maior parte de vocês não tem administrado todo o dinheiro que precisa. Tem déficit lá no seu RPPS. Então, quer dizer, tem menos dinheiro do que a obrigação. E poucos de vocês olham para o passivo. Por que cresceu o déficit do ano passado para eles? Por que mudou o custo previdenciário do ano passado para isso? O que fez ampliar o déficit? A gente está olhando para o dinheiro, porque ali tem CVM, Banco Central, Polícia Federal, hora que liga a sirene é porque tem mau dinheiro gerido no ativo. Não ligam a sirene para falar do RPPS que foi incompetente ou não teve a qualidade ou não quis cuidar do passivo. Para o RPPS que ainda pratica 11%, quando a lei manda 14%, para o RPPS que não recebe as contribuições devidas que o prefeito deveria fazer, para o RPPS que tem o plano de custeio que o atuário fez, o cálculo e apresentou, e não é aprovado no Legislativo nem no Executivo. E isso impacta mais do que o ativo. Tem mais dívida ou obrigação do que dinheiro. A gente olha para o ativo com força, segurança, tem até comitê de investimentos. Por que não tem um comitê de gestão da seguridade, da previdência, para cuidar daquilo que tem maior risco? E aí é que entra o nosso desafio. Na Previdência, a gente tem alguns estudos, e um que eu gosto muito de indicar é um da Previc. Eu, quando estive diretor lá da Previc, a gente fez os guias de melhores práticas. E esse guia de melhor prática atuarial, ele é muito importante para a gente ver o que é fundamental na Previdência. E lá fala, Plano BD tem o risco do pagamento vitalício de benefício e, portanto, gerir com cuidado os riscos biométricos, demográficos, os riscos que afetam a Previdência, deveria ser o nosso norte. E o maior deles é o risco atuarial, mais do que o de investimento, mais do que o operacional, mais do que o de governança, mas não quer dizer que dá para relegar cada um deles, mas ao contrário, a gente deveria olhar com esse cuidado. E aí, de novo, voltando àquela pergunta que eu fiz, lembra que o servidor dá 14% do salário dele todo mês? 14%. Quando a gente olha para isso, a gente deveria ter um cuidado com o servidor e ele dá em confiança. E o ente, então, que todo ano contribui também, aí é no mínimo 14%, alguns que pagam 38%, alguns 55%, porque fora a contribuição tem que cobrir o déficit, e dão confiança. E essa confiança, por eles não conhecerem de previdência, eles não conseguem controlar os atos que vocês tomam lá. Então, o ato de gestão é muito importante. Estar conselheiro, estar gestor do RPPS é um dos itens. Para isso não tem jeito. Tem uma lista que ela é grande, extensa, mas que ela fala exatamente naquilo que vocês deveriam se ater. Conheçam do negócio previdenciário. Conheçam de previdência, conheçam o seu RPPS, conheçam o seu plano, conheçam as características do servidor, da arrecadação, da despesa previdenciária. Conheça também quais são as competências que vocês precisam ter. Alguns de vocês estão até chateados. Agora essa certificação está pegando no nosso pé, a gente tem que se certificar, fazer uma prova e passar nela ainda, né? Turma, a prova é o de menos, a prova vocês são testados todos os dias, todos os meses, todos os anos na gestão previdenciária. Essa deveria ser a grande questão, mas não tem como falar. Compreender os processos que vocês realizam, criar uma percepção de criar valor. E alguns, criar valor é simplesmente como a gente pode fazer com que o esforço das contribuições tenha um reforço por uma boa gestão, por uma gestão ética, por uma gestão responsável, íntegra, por uma gestão que entregue resultado. Se vocês pensarem assim, obviamente que a gente vai tornar tudo isso de uma maneira mais clara, mais controlável de fazer. A gente tem alguns processos que ocorrem no RPPS que a gente não tem um processo, começo, meio e fim. Como a gente fiscaliza o que houve, se não tem um processo?
todo mundo aqui deve ter visto de manhã o responsável pelo Secretaria de Previdência falar da importância do progestão, sim ou não? Temos lá os controles internos, sim ou não? Como uma das importantes dimensões. Se vocês olharem só esse capítulo dos controles internos, a primeira coisa que ele faz é mapeia os processos que têm maior risco. Quais são os processos que têm maior risco? Folha de pagamento, concessão de aposentadoria, gestão de investimentos, cadastro, arrecadação. Opa, isso faz sentido. E para isso também não tem muito jeito. É fundamental que, além das obrigações que a lei fala, para estarem conselheiros, vocês têm que ter conhecimento, que é a certificação, mas também não podem estar penalizados criminalmente nem administrativamente para serem conselheiros. Alguns ainda colocam até os itens a mais, tem que ser pessoas com especialização, com formação nas áreas. Alguns até falam que tem que ter um nível superior, mas independente disso, tenham uma certeza, que aquilo é o mínimo. Aquelas exigências da lei que fala para você não ter uma pena administrativa e criminal, é mínimo. O que vocês deveriam ter é valores comuns. Quais são os valores que você quer agregar ao RPPS? Você quer ir lá para fazer o que de diferente, o que de melhor? Como você pretende integrar isso de uma maneira que responda a esse baita desafio? Também busquem construir motivação. 80% de todos vocês, conselheiros, que são penalizados com auto de infração, que é quando o fiscal da Receita Federal do Brasil vai lá e coloca uma pena, que ele foi, fiscalizou, apurou que tinha um erro, ou um ilícito, ou ele apena vocês, ele cria a vocês uma penalidade. E 80% delas é por falta de motivação, por você não conseguir explicar por que você tomou aquela atitude. Por que você aprovou aquele investimento? Por que você não aprovou aquela medida ou aquele ato que era necessário? Então, crie motivação, crie um documento, processo, crie um começo, meio e fim. Melhor de estar gestor e o que dá mais qualidade para vocês é quando vocês colocam começo, meio e fim. Se você coloca começo, você diz como e por que aquela medida foi adotada. Se você coloca o meio, você fundamenta com documentos, com análise, com processo, você embasa. E se você ainda coloca um fim, a data da deliberação se deu com o voto, com a posição, você está qualificando aquela situação. E tudo isso, obviamente, baseado em que vocês tenham objetivos. E o objetivo de vocês como conselheiros é fazerem um RPPS mais efetivo. Se a ideia é sustentabilidade, é fazer com que se entenda qual é o problema. Minha mãe, ela falava uma coisa que até hoje pulula na minha cabeça. Pulular existe, é um verbo. E é aquele que faz você pensar de uma maneira de fato envolvente. E ela falava mais ou menos o seguinte: não adianta nada que você faça se você não entender o problema. Ela estava falando para uma criança, que era eu, filho dela, lá quando criança, e que estava com dúvidas de como respondia uma prova. Ela falou: não tem que problema, filho. Você entendeu o problema? É mais fácil de você dar alguma solução. Não entenda o problema do RPPS. Depois, provoquem as pessoas para que elas possam transparecer, para que elas possam valorizar e, principalmente, criar um ambiente mais seguro, um ambiente mais confiável. A melhor das formas de ver o RPPS, estive lá fazendo treinamento, é ver esse envolvimento de vocês com seus pares. Vocês se provocando a fazerem mais, vocês entenderam as características de cada um e buscando o melhor deles. Seu Hurst aqui é um desses que eu brinco. O município dele, Cândido Mota, um município pequeno, perto de Assis, ali da região, eu conheço o município deve ter uns 20 anos. Época que eu ia muito para Paraguaçu Paulista, da nossa amiga Sol, né? E ele fez certificação para dirigente nível avançado. Ele fez para gestor de recursos também nível avançado. O município dele, se ficasse ali de boquinha fechada, o básico estava bom. Ele puxou a cordinha, ele jogou para cima, ele se provocou. Mais do que provocar o RPPS, ele se provocou.
E esse talvez seja o nosso dom para casa. Qual é o seu papel e sua função? Não se esqueçam que vocês, como conselheiros, vão votar, vão se posicionar. E a forma de se posicionar é pelo voto. Vocês atuam num colegiado e nesse colegiado a forma de se expor, de se apresentar, de dizer como pensa é pelo voto. Então usem essas práticas que o IBGC fala. Só adote um voto se você tiver convicção e conhecimento. Não é só pela convicção, porque hoje convicção ficou uma palavra meio batida, né? Você tem que ter fundamentos para aquilo. Também o faça com uma certeza de que você quer fazer o bem, que você quer entregar um RPPS melhor. Não contra a pessoa A ou B, com o RPPS a partir dele. Não seja abusivo, respeite segurados e ente e obtenha para si e para outrem apenas a boa vontade de servir e não qualquer vontade. Infelizmente, o que é danoso, o que é vexatório, é ver um dirigente, um conselheiro sair pela porta do fundo, chamado a sair por uma fraude, por um dolo, por uma má-fé. Essa é uma mácula que não vale a pena correr o risco. Pior ainda, é contrário a tudo aquilo que deveria ser uma boa governança. E evitem a todo custo serem formadores ou conselheiros só para a forma. Eu estou no conselho. Votou por quê? Porque Manuel falou para que eu votasse. Isso dói, não pode mais. Não seja um fórum decorativo só para dizer que tem no papel. A lei pede. Ela obriga que vocês tenham um conselho. Mas só para ficar lá no papel é muito pouco. E, obviamente, não se deixem não possuir os atributos necessários. E atributos é maior do que a certificação. Certificação desse tamanho, atributos, que é tomada de conhecimento, que é uma boa prática, que é melhorar constantemente, é para isso que vocês estão lá. Então, com tudo isso, passando já para os finalmente, educação previdenciária é o melhor caminho, vários eventos, congressos, seminários, cursos, treinamentos, tudo isso vai ampliar e é todo ano, não tem jeito. Lembram de certificação? A partir da certificação vem a recertificação, que é todo ano, fora ter passado na prova, ter treinamentos, ter participado de congressos, eventos, mas ainda usem o conhecimento que a Cora fala. Cora Coralina, para mim, é a poetisa da Previdência, e essa fala dela é talvez uma das que mais me encantam. Não busque a facilidade da chegada ou só o resultado. É o caminho. Ninguém fica velho lá aos 60, 70, 80, 90. A gente fica velho é hoje. É amanhã, é depois. Só que na verdade a gente só acha que fica velho quando ficou de cabelo branco, quando perdeu o cabelo, que nem eu já perdi vários. E esquece isso, galera. É muito além. E mais ainda porque agora os 50 hoje são os 30 do passado, os 70 vão ser os 50. E quiçá vão ser alguns de vocês centenários aqui. Mas busquem esse caminho que eu acho que é o melhor. Parte de tudo que eu falei está nesse livro da Arco-Prêmio, que foi um dos primeiros lá atrás, e nesse artigo 4 eu falo muito dessa gestão. E que foi ali um dos primeiros livros que a gente lançou desses aspectos relevantes, que hoje vocês estão na 17ª edição. Olha que chique. Então isso mostra que o conhecimento ele tem que percorrer. Aprendemos e vivenciamos o aprendizado juntos. E esse é talvez o grande convite aí que eu faço a vocês. Peço desculpas pelo tempo, agradeço aí pela oportunidade e a gente debate um pouco mais. Vamos dar sequência aqui também vou continuar aqui provocando vocês. Quem é conselheiro aqui? Pode levantar a mão, conselheiro ou conselheiro? Legal, grande maioria aí da turma. Bom, esse aqui é a chamada, né? Tá aí o Vitor também, nosso abraço para ele aí, mas em linha também com o que ele pensa, né? A gente tinha programado e o Edevaldo também falou muito bem de toda essa parte filosófica aqui do trabalho de vocês, né? Não está indo aqui.
eu queria também fazer uma pergunta para vocês. É difícil arrumar conselheiro lá no RPPS? É, né? Pô, isso é uma coisa que me dói bastante. Primeiro o seguinte, o Edevaldo, apesar de economista também, mas ele não terminou a conta. Porque vocês descontam, né, 14% por mês. Ou seja, se eu multiplicar 14 por 7, dá 98. Eu sempre gosto de fazer essa conta. Então, 98% é um salário, né? Então, a cada 7 meses do ano, vocês colocam um salário lá no RPPS. É bastante dinheiro, né? Como ele disse, vocês têm 13 salários e no desconto previdenciário também do 13º, então são quase 2 salários por ano. É exatamente isso, né? Que dá 1,80. Então o que acontece? É muito dinheiro para não querer participar, não querer cuidar, né? É a Amanda, né, que está ali? Não. Vou botar o... Você é servidora efetiva? É. Com quantos anos você fez concurso? Eu fiz com 18 e fui chamado com 21. Olha só, cara, que coisa incrível também. O filho, o neto, o afilhado desse servidor que não quer ser conselheiro, né, com 20 anos ele pode entrar no serviço público. E depois de mais 30 ele vai se aposentar no RPPS em que ele não quer participar. Quer dizer, é muito louco isso, quer dizer, só pensa em si, né? Não pensa para frente, né? Então isso também, quando a gente ouve essas coisas, a gente acha isso muito, muito ruim, né? Porque é uma coisa importante na vida de vocês, né? Aqui é a conta que eu fiz aqui, me perdi aqui no slide. E essa função de conselheiro, eu sempre digo também, é uma coisa que vem lá da Idade Média, né? Os reis tinham os conselheiros, né, para tomar as decisões, se ia uma guerra, se invadia o reino vizinho, se casava com a princesa do outro reino para juntar as coisas. Então é uma função muito importante, né? É o órgão superior competente. Então tem uma função, e todas essas desejáveis aqui que o Edevaldo bem descreveu, né? De ter propósito, de conhecer, de ter plano de trabalho. A questão do cálculo atuarial também, né? A gente vê muito isso, né? Às vezes vai lá, recebe o cálculo atuarial, não, deixa eu ver quanto é que definiu a alíquota aqui, né? Em vez de ver as curvas, né? O cálculo atuarial, ele diz, por exemplo, em 2035, quantas pessoas vão entrar em gozo de benefício. Né? E às vezes pode ter uma baita surpresa nisso, porque, sei lá, se muita gente entrou num concurso lá atrás, pode ser que em 2035, sei lá, 22%, né, das professoras possam se aposentar, porque foi uma chamada grande que teve. Então isso mexe bastante com a situação, vocês precisam conhecer isso também, né? Não só os investimentos, mas a parte da conta que tem que pagar. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar num estudo que se chama de ALM. Esse L é exatamente o cálculo atuarial, é a conta que tem que pagar, que são vocês. E, né, o neto lá do servidor, da servidora, que não quer ser conselheiro, daqui a 30 anos, né, se ele com a sua idade, com 20 anos, ele vier a virar servidor como vocês. Né? Se vocês são servidor, por que seu filho, seu neto, seu sobrinho não pode ser servidor também? Então a gente tem que ter essa preocupação. O cálculo atuarial, para vocês terem uma ideia, ele projeta vocês para 75 anos. Né? Quer saber lá na frente como é que vai estar essa massa de servidores, é o nome técnico, né, que se usa. Vai estar... Aqui, né, então, para a gente pegar, né, e aqui são vocês, esse montinho de moeda aqui é o seu 14%, aqui é a contribuição da prefeitura. Vocês têm que fazer uma política anual de investimentos. Boa essa. E aí, essa política anual de investimentos tem que ser aprovada no conselho.
Então, essa certificação também que o Edevaldo falou, eu acho muito oportuno, porque antes, né, o conselheiro não tinha que ter conhecimento nenhum de investimentos. Aí chega para ele e fala assim, ó, você tem que aprovar uma política de investimentos aí. Onde é que nós vamos botar nossos 100 milhões, 200 milhões, em algum caso aqui, né, como alguns que tem aqui, os bilhões. Aí o cara olhava aqui e falava, meu Deus do céu, tem que aprovar isso aqui, não sei nada do que está escrito aqui. Então era uma fragilidade muito grande, como o Edevaldo falou. Ele falou, pô, onde é que eu assino? Né, Edevaldo? O cara não sabia o que era. Então hoje não, no cursinho lá, na certificação para o conselheiro, tem explicando o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é investimento no exterior, né? Como ele citou o Horst aqui, depois pode falar para quem não fez a prova, caiu um pouquinho disso tudo. Então é super importante isso, e essa política de investimentos aqui, ela vale para o ano todo, né? Ela é uma política para o ano, é como se fosse um orçamento da prefeitura que tem que fazer a cada ano. Então, né, ela tem que ser aprovada e tem que ser depois acompanhada. Né? Vocês que levantaram a mão, vocês têm reunião, acho que uma vez por mês, né? Em alguns casos, né? Estou vendo, em alguns casos às vezes é bimestral, mas tem que olhar os investimentos e falar, pô, como é que foi? Como é que está? Aquela política que a gente aprovou, como é que ela está sendo cumprida, como é que ela está sendo executada? O prefeito lá na cidade de vocês, ele não tem um orçamento, e de vez em quando ele faz a reunião do secretariado e fala, meu camarada, como é que está aí? Né? Gastou quanto, não gastou, disse que ia fazer a obra, disse que ia pintar a escola, como é que está a execução do orçamento? É a mesma coisa que vocês têm que fazer a nível de RPPS, a nível micro, né? nessa unidade. Então, o acompanhamento da política de investimentos é uma tarefa do conselheiro. Lembra? É o órgão superior competente. Provavelmente vocês vão discutir o orçamento do RPPS, a destinação da taxa de administração, vão avaliar o cálculo atuarial, tem que ouvir o atuário, perguntar, questionar e também acompanhar a política de investimentos. Esse aqui, que está em amarelo aqui, pessoal, são todos os investimentos que podem ser feitos se estiverem na política de investimentos com o seu 14%, com aquele um salário que você coloca lá a cada 7 meses. Então tem o segmento de renda fixa, o segmento de renda variável, investimentos estruturados, fundos imobiliários, investimento no exterior e empréstimo consignado. No mínimo, saber distinguir esses 6 segmentos, o que eles representam, né? Os principais riscos, as principais características. Precisa, não tem jeito. Como eu disse, é o 14% de vocês, né? E de todos os outros membros aí da municipalidade. Então a gente tem título público federal bastante, mas tem algumas coisas aqui como ETF, debêntures de infraestrutura, fundo imobiliário, FIC, né, PDR, tem algumas coisas, não tem jeito, tem que saber, tem que ter um mínimo de noção, porque o seu dinheiro, né, e a garantia do pagamento dos benefícios do seu filho, do seu neto, do seu afilhado e o seu vão estar nesses ativos. A questão tem alguns, eu como sou, né, como fui apresentado, como sou economista, sou da área de investimentos, de consultoria de investimentos, a gente não pode deixar de falar de risco, né? Eu costumo dizer que na viver tem risco. Não tem jeito. Eu vim para cá hoje de avião e de carro, né? Corri risco do avião cair, corri risco do carro capotar. Aliás, vi 2 acidentes na estrada. Estava num carro ótimo, tranquilo, respeitando, mas tem risco, né? Uma carreta lá virou, podia ter virado em cima lá do nosso carro. Então a gente tem que gerenciar esses riscos. Não adianta ficar falando, nós somos conservadores, eu não vou aprovar esse investimento, eu não quero investir em ações porque tem risco. Talvez o risco esteja nessa postura, o risco de perder a oportunidade de investimentos. E geralmente a gente tem esse tipo de postura quando a gente não conhece, né? Então, peraí, tem risco, mas qual é o tipo de risco? Como é que a gente
não corre esse risco? Como é que a gente dilui esse risco? Se tudo na vida tem risco, né? Não tem como não conhecer para gerenciar o risco. A gente tem que gerenciar risco. Risco a gente gerencia, não corre só dele. Né? Então não bloqueie, não determine que não vou fazer esse tipo de investimento porque tem risco, que isso talvez o risco esteja exatamente nesse tipo de afirmação. Como eu disse, né, a gente conheceu o que é um BDR, o que é um ETF, né, talvez isso seja um risco de não atingir a meta atuarial. Aí chega no final do ano, pô, mas o Comitê de Investimento e Gestor de Recursos não bateu a meta atuarial. Mas é uma unidade integrada, né? Tem alguns RPPS aqui, onde a decisão de investimentos ela é aprovada no conselho. Não tem isso, não, tem que aprovar no conselho. A gente não, tem que passar no conselho para aprovar se eu vou aplicar no fundo. Né? A gente está cheio de gestores e distribuidores aqui, presentes aqui naquela sala ali dos patrocinadores, instituições maravilhosas, profissionais altamente capacitados que escutam, poxa, e aí o fundo? Ah não, já recebi a análise da consultora, mas ainda tem que aprovar no conselho. Então a responsabilidade de vocês é muito, porque aprovar tem que conhecer. E aí as certificações, né, elas vêm muito com relação a isso, né? Então estou forçando um pouco mais aqui só esse papel do conselheiro, porque é o que eu escuto mais até por causa da área, conversando com profissionais, como distribuidores e agentes autônomos, eles falam assim, pô, mas não está lá dependendo da aprovação do conselho. Então a gente precisa estudar e conhecer. Esse aqui, para quem não sabe, é um velhinho muito famoso, está já com 90 anos, o nome dele está aqui, né, o Warren Buffett. Se vocês perguntarem para qualquer um desses aí embaixo, né, se eles conhecem qual é um dos grandes ícones dos investimentos a nível mundial, eles vão provavelmente citar esse senhor vou dizer unicamente, mas entre os 2 ou 3 mais conhecidos do mundo. Né? Tem uma estratégia de investimentos de longo prazo e ele fala exatamente isso, que a volatilidade dos mercados é um grande aliado do grande investidor, porque é onde surgem oportunidades. Então, às vezes, quando o conselheiro quer sair de um investimento, é o contrário, talvez, vamos analisar se não é hora de entrar nesse investimento. Né? Talvez a gente esteja correndo dele na hora errada. Então, é muito importante também conhecer isso e ver, né, poxa, os mercados estão aí, isso é uma oportunidade, né? Sempre se questionar, porque pode realmente ser uma oportunidade. Isso é o que a gente chama, né, tecnicamente, de risco de mercado. São as oportunidades que o mercado oferece. Por exemplo, há quanto tempo, né, deixa eu falar aqui, que o dólar estava 5,10, 5,07, 5,20, vocês não têm ouvido essas cotações? Hoje está abaixo de 5, né? Hoje o dólar está 4,94 quando eu entrei aqui na sala. É hora de vender ou é hora de comprar? Né? Algumas aplicações estão desvalorizadas, as que são denominadas em dólar estão desvalorizadas. Poxa, mas será que não é hora eu vou vender agora que está barato? Ou eu vou investir porque está barato? Tá? Então se questionem com relação a isso. Provoquem, né? Troquem ideias com seus consultores, com seus distribuidores, com os vendedores de fundos que estão aí para ver esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Aquela primeira figura que eu botei aqui eu e o Vitor. O Vitor é meu amigo, mas é meu concorrente. Aí eu botei essa imagem no meu Facebook, lá no Instagram lá da empresa. Aí teve gente que me ligou, tá maluco, cara? Botou foto do teu concorrente junto com você. Mas foi um dos posts que eu tive mais like. Aí eu falei, tá vendo, cara? Eles estão errados. Eu falei, foi elegante, as pessoas gostaram, né? Ninguém falou, só vocês estão me falando aqui no telefone.
Então a gente coloca também, o Vitor também faz bastante isso, né? Nas redes sociais a gente coloca aí algumas coisas que é uma fonte de informação para vocês, né? A gente está aqui, né? Mas depois do tempo, mas deixa eu ver se o Ronaldo está falando alguma coisa, o Vitor está falando alguma coisa, outros economistas estão falando também. Os economistas dessas instituições que o pessoal oferece, tem investidor, tem economistas também, então é importante vocês também ouvirem esses consensos, né? Não tem jeito, tem que aproveitar essas oportunidades. Pois é, tem outros dois riscos aqui, né? Então cuidado para vocês não serem um risco para o próprio RPPS também. O risco do prefeito não conhecer ou cuidar devidamente do RPPS, né? Devaldo provocou aqui vocês uma pergunta, mas sempre, a gente sabe, às vezes tem prefeito que atrasa, tem muito prefeito que contribui em dia, né? Não atrasa com as contribuições, ele vai lá no dia que tiver que fazer o repasse, ele vai lá e faz. Poxa, ele pode usar isso na campanha. Pô, o prefeito gosta o quê? De voto, né? Ele precisa de voto, né? Precisa de voto. E voto de servidor também vota. Então, se lá ele falar, poxa, olha, eu fiz 3 postos de saúde, eu pavimentei 200 quilômetros e eu nunca atrasei uma contribuição previdenciária. Mas ele nunca fala isso. Será que você não tinha que falar isso para ele? Prefeito, coloca isso na sua campanha. O servidor vai falar assim, poxa, tá aí, o cara tá preocupado com a minha previdência, ele nunca atrasou. Deixa eu ligar lá para o meu colega lá, que vem cá, o presidente nunca atrasou uma contribuição. Cara, nunca atrasou, dia tal, o dinheiro vem aqui, o secretário transfere. Então isso... Uma parte do Pode? O prefeito, ele faz isso, ele paga, ele fala que pagou, fala... Mas pessoal, é difícil, não é todo prefeito que usa isso como uma obra da gestão dele. Qual é seu município? Santa Fé do Sul. O instituto lá já foi comandado pelo xará meu, né, o Ronaldão. Salvini, exatamente. Amigo, né? Ele sabe da importância, se ele perdeu o CRP, né? Os riscos que ele corre, os financiamentos que ele não vai ter acesso, né? Compensação previdenciária, linha de financiamento com a Caixa Econômica, o desenvolvimento dos servidores, né? E aí, aqui, agora vocês vão talvez me odiar se estiverem gostando do que eu estou falando. Ninguém quer ser servidor. Sim, e você lá no RPPS? O que você fez para levar o cara para lá? Quais foram as ações que vocês fizeram? Apontar o outro dedo, ninguém quer. Sim, mas ninguém quer, tudo bem, é um problema, mas como é que a gente traz essa turma para cá? Então é muito importante também aproximar o servidor do RPPS. E isso acho que vocês podem fazer determinadas atitudes, né? Chega, sei lá, estou aqui chutando, chega o dia do prefeito lá, prefeito, dia do aposentado, por que o senhor não vai despachar lá no RPPS? Pega o secretariado, chama lá, bota a banda de música, bota a assessoria de imprensa, tira foto, por que o senhor não vai lá? A cada 6 meses, sei lá, quando tiver uma leva lá, a gente junta todo mundo que se aposentou, vamos fazer lá uma reunião, o senhor fala lá em algumas coisas, etc. Então tem cursos. Se quiser que eu faça essa palestra lá, pode me chamar que eu vou sem cobrar. Vou tranquilamente, adoro estar nesses lugares e falar, para chamar a turma, não é 1 mais 1, nesse caso é sempre mais que 2, eu acho que tem que fazer isso também. Então tem uma missão de vocês também de aproximar RPPS. Eu conheço, acho que não tem ninguém de Presidente Prudente aqui, mas eles têm uma sede nova. Sim, tá aí a turma, né? Como não tem? Olha lá, tô vendo lá, né? Lá a turma do Alexandre, da Selma, né? Eles têm lá uma sala de cursos lá, um auditório que o nome é de uma antiga gestora, né, de recursos lá. Então tem um ambiente para acolher, para trazer, para fazer, perguntar para eles, o que vocês gostariam de ter, né? Então o cara se sente, não, vamos fazer uma coisa que foi votada por nós.
Então, eu acho que isso são falhas, riscos que vocês estão impondo de não ter a perpetuidade aí neles. Aqui, para a gente ir terminando, esse aqui é aquele perguntas e respostas da Secretaria de Previdência. Não sei se todo mundo conhece, mas são mais de 40, 50 perguntas que normalmente vocês fariam, que a Secretaria se faz e responde. Então, ela tem uma aqui que é o seguinte: além dos requisitos mínimos exigidos lá na Lei 9717, os parâmetros gerais previstos na portaria, né, aquela da certificação, poderão ser estabelecidos outros requisitos para fim de nomeação ou permanência nesses cargos e funções? Nesses cargos e funções é conselheiro, dirigente, etc. Aí a resposta da Secretaria: sim, ponto. O ente federativo ou o Conselho Deliberativo do RPPS poderão estabelecer requisitos adicionais destinados a promover a melhoria da gestão do RPPS. Então, o conselheiro pode colocar coisas além da legislação para formação da sua equipe. Pô, mas tem coisas que são aplicáveis no Piauí e não são em Santa Catarina, né? Então, vocês podem fazer isso. Outra pergunta também, essa né, para a gente ir fechando. Como tratar a situação do RPPS em que a entidade gestora tem dificuldade para compor os órgãos colegiados, decorrente da falta de interesse do servidor ou mesmo limitação dos recursos para implementar incentivos financeiros como forma de atrair interessados para integrar os conselhos e comitês de investimentos? Né? Então, a pergunta clássica do que a gente está discutindo aqui. Não é só, né, desses que levantaram a mão, quais conselheiros têm remuneração para... Ainda tem bastante, mas bem menos do que são os conselheiros. Então, a remuneração é uma possibilidade. A ABCPrev, quando reformula lei ou sugere alterações, ela sugere, né, remuneração, né, porque a pessoa é, sei lá, representante da Câmara Municipal, o cara é contador da Câmara, mas tem reunião de conselho. Pô, ele tem que ganhar um pouco mais, é uma outra atividade. Quer ver uma coisa bacana também? Ou no dia anterior ou no dia, se a reunião do comitê, do conselho é de tarde, de manhã ele tem livre, ele não precisa trabalhar, para se preparar para a reunião. Porque às vezes tem um relatório, tem uma coisa que tem que ler, ele tem que se preparar para a reunião. Mas não é uma coisa legal de colocar isso? Isso é uma decisão de vocês. Se vocês acharem legal, muda a lei e coloca um negócio desse. Vai ser, o conselheiro vai chegar lá e falar: não, eu li o relatório, eu sei como é que está a rentabilidade. Né? É muito ruim você chegar numa reunião, te dar um papel, ó, lê aí, pega, você já pega aquele negócio cheio de número, mas você não se preparou para aquilo. Ainda tem essa, né? Então, são medidas que podem ser feitas, né? que nesse caso a ABCPrev pode ajudar bastante. Aí vem a resposta da secretaria para essa pergunta: bom, e se ninguém quiser participar, o que eu faço? A resposta é longa, né? Ela começa dizendo que os requisitos mínimos estão na lei. Então já começa, ó, é lei, meu camarada, lei, a gente obedece. Sendo de responsabilidade do ente e da unidade gestora, proceder à habilitação das pessoas para exercerem cargos ou funções, independente da organização, né, seja órgão ou entidade gestora, de modo a promover a melhoria da gestão. Cabe à Secretaria de Previdência realizar orientação, acompanhamento, supervisão e fiscalização do atendimento de todo esse, palavra na moda, né, arcabouço legal. Ainda assim, a gente tem que efetivamente o RPPS tenha dificuldade para compor, conforme motivações exemplificadas, é de responsabilidade do representante legal do ente e do representante da unidade gestora as providências internas para cumprir a lei.
Ou seja, ou é o prefeito ou é o presidente do instituto, vocês, né, que estão juntos, são os responsáveis. Acrescenta-se que as obrigações são as mesmas, pequeno, médio ou grande porte. Quer dizer, não vem me dizer que você é pequeno, que tua cidade só tem 12 mil habitantes. Já está dizendo que é igual. Ações de educação previdenciária mostram-se como alternativa para o envolvimento do servidor na gestão do seu RPPS. Afinal, vírgula, o próprio nome diz, vírgula, o ente possui um regime próprio de previdência para servidores, portanto, necessário que esses colaborem e participem da gestão do seu regime. Então, nós estamos aqui, né, eu e Edevaldo, em linha com o que é. Não tem como repassar essa responsabilidade. Ninguém quer. Cara, peraí, vamos educar, vamos fazer, vamos promover, vamos dar tempo, vamos remunerar, vamos fazer algumas coisas que a gente acha que são importantes. Eu queria chamar aqui agora, né, e para provar isso, eu pedi para 2 colegas de vocês participarem aqui. Eu queria chamar a Rose. Está aí a Rose já? Está aqui, Rose, chega aqui. Esse aqui é o Rio Preto Prévio. Olha que legal, cara. Isso aqui eu peguei no Instagram dele. O servidor vota por QR Code. O quê? Só uma coisa, porque fala assim, ninguém quer participar. O cara tem que sair de casa, tá chovendo, tem que ir lá votar. Não, QR Code, tá lá isso é uma coisa super simples e prática de fazer, né? E antes de passar para a Rose, aqui a outra. Cara, a eleição tem candidato. Olha aqui que bacana aqui, poxa, não vi que você estava aí, mas eu pedi para a direção, aí a Rose apareceu, mas se você quiser vir aqui também tá convidada. Mas olha aí, então olha a empolgação dela, ela tá ali, eu fui eleita. Cara, vocês têm que vibrar, como o Edevaldo falou, conhecer. Então eu vou pedir para a Rose aqui falar um pouco do processo dela também. Depois está ali o Valtinho também, do IPRED de Diadema, que também vai falar um pouco do processo deles lá, como é que é. Boa tarde a todos. Eu me chamo Rose, eu sou funcionária pública municipal já há 10 anos, eu atuo na educação e em Rio Preto funciona assim. Primeiro é divulgado, né, o processo de eleição, compõe ali esse processo os sindicatos, no caso em Rio Preto a gente tem 2, o Sindicato Geral dos Servidores e o Sindicato da Educação. E aí, esses sindicatos fazem o processo e as pessoas se inscrevem durante o período ali. Depois de inscritos, tem um tempo para a gente divulgar, né, a candidatura. O próprio sindicato divulga nos grupos e a pessoa também pode divulgar, né, nas suas redes e tudo mais. E aí tem a eleição, como ele disse. A eleição é por QR Code, a gente vota no computador ou no celular, bem simples. Sempre pelos pares, né, os aposentados, os ativos. E assim, eu fui eleita da primeira vez como conselheira fiscal. Assim, não sabia muita coisa a respeito, fazia pouco tempo que eu era servidora pública, mas com esse assunto da reforma, a gente quer saber, né? E assim, na educação a gente sempre quer saber. E aí eu comecei, primeiro fazendo um curso, que eles, lá em Rio Preto, eles oferecem cursos para os servidores normais, né, para falar como que é, e aí nesse curso eles fazem até contagem para ver quando você vai aposentar e tudo. Eu me interessei por aquilo, falei, opa, vou contar para minhas professoras, né, porque o diretor é assim, quer contar para as professoras, para falar para elas participarem. E aí logo veio o processo, então eu fui eleita do Conselho Fiscal, mas aí no Conselho Fiscal eu achava, nossa, mas é muita coisa para analisar e a gente não fala nada, só analisa, né? Aí eu disse assim, vou participar do próximo que tiver do municipal. E aí eu participei e entrei. Então hoje eu sou dos 2, mas já está findando a linha do Conselho Fiscal e eu vou ficar só no municipal. E a gente percebeu assim, eu percebi na verdade, né, que o número de votos vem crescendo. Então assim, na primeira eleição, um tanto de votos, a gente cresceu de 10 para 20 na segunda, agora a gente está tendo essa que ele colocou, ainda não tem o resultado, mas a gente tem feito as campanhas para as pessoas votarem e assim,
de quem está lá, né? Porque é difícil, são muitas coisas para analisar. Ele até me disse que eu sou indisciplinada. Eu disse para ele que eu fiz a certificação intermediária e a minha dificuldade era com a parte financeira, porque pobre não faz investimento, gente, pobre só paga a conta, né? Ele disse que vai me ensinar. Então, assim, precisa ter conhecimento dessas coisas. Então, acho que oferecer um momento para a pessoa estudar, como ele falou, um tempo para analisar os documentos, são muitos documentos, né? A gente recebe relatórios assim extensos, precisa conhecer direitinho, é isso. Pessoal, olha que legal, uma coisa simples aumentou muito a participação do servidor, quer dizer, na essência o conselho tem que ser representativo, né? Então se tiver 1.000, 2.000, 3.000, quanto mais gente votar, mais ele vai representar aquela parcela da sociedade. Rose, muito obrigado, parabéns aí. Fiscal e deliberativo. Rose, o conselho municipal é o conselho mas tem o fiscal e o... São dois conselhos. É o seu previdenciário lá. Isso. Rose, depois você toma um café só para eu chamar. Cara, o que eu ia falar é o seguinte: normalmente eu brinco que a gente vende isso, mas eu vou dar de graça para vocês, principalmente para você que não acreditou. Eu tenho certeza que se vocês pegarem R$100 do salário de vocês e aplicarem todo mês, nem vai faltar feijão na mesa de vocês, nem vai atrasar a conta de luz. E aí no final do ano você vai ter aplicado R$1.200. Então você não aplica dinheiro porque você é indisciplinado. Porque você deixa o investimento, pessoal, tem que ser o primeiro movimento, não o último. Porque, né, fala assim, esse carioca veio para cá, né, tá lá do Rio, vem com esse sotaque aqui, dizer que eu ganho pouco, eu moro em São José, eu sou professor em São José do Rio Preto. Mas se você fizer isso, você junta R$1.200 mais os juros. O juro, nós estamos em 13,75, é mais de 1% ao mês. Então você está dormindo, o teu dinheiro está crescendo. Então você não aplica porque você é indisciplinada. Porque fala, não, no final do mês não sobra, claro. Mas se você fizer, o dinheiro já não está no banco, você já aplica R$100. Se você fizer com R$500, a sua estrutura, você junta 6.000 por ano. Agora imagina se nos próximos 25 anos você fizer isso todo mês. Junta dinheiro, você faz uma previdência complementar. Tá legal? Então dá para investir. Valtinho, chega aqui, vamos falar um pouco então, né? Aí outra experiência aqui, o Walter é de Diadema, vai falar um pouco para a gente como é que é o processo de escolha e o que eles fazem lá para os conselheiros, para compor o conselho lá do prédio de Diadema. Bom, boa tarde, pessoal. A questão da nossa experiência lá é o seguinte: até antes de 2013 era fácil arrumar candidato, tá? Fácil. O servidor ia lá, fazia inscrição e se afastava 15 dias para fazer sua campanha e sumia do mapa. Não queria saber nem de campanha. A partir de 2013, montamos o seguinte: montamos um curso para conselheiros. Então aquele candidato, quem fazer a inscrição, vai ter que participar no mínimo 2 dias do curso, né? Assim foi. Na época, inclusive, a doutora Vanessa trabalhava lá, não era nossa aposentada ainda, então montamos o curso. Um dia era parte da legislação, tá? A responsabilidade do conselheiro, e no outro dia a parte de investimento, os candidatos entender como é que se dá a questão aí dos investimentos do Instituto, de onde vem os recursos, etc. O Valtinho me chamou várias vezes, eu fiz lá uns 2 cursos desse aí. Exatamente. Para o candidato a conselheiro. Candidato, não é conselheiro ainda, candidato. Então o que fizemos? Montamos esse curso, né? Foram 2 dias de curso, mas não foi só o curso. O que preparamos também? Um relatório com todos os equipamentos da prefeitura.
e os candidatos, eles teriam que ir em cada equipamento e pegar a assinatura da chefia, que eles esteve lá fazendo a campanha. Né? E isso vem se dando até hoje. Então aqui não tem mais aquele aventureiro, né? Que é chegar lá, faz sua inscrição e some do mapa, pega férias. Né? E assim foi. Então de lá para cá, todas as eleições, a gente antes da eleição, os candidatos têm seu curso para conselheiros, para entender um pouquinho como é que funciona o regime próprio, tá? Desde a captação do recurso, dos seus investimentos, questão da aposentadoria também, porque aquele candidato vai chegar no equipamento e a pessoa vai perguntar para ele, né, o que é o IPRED, que é o Instituto de Previdência lá, o que ele faz. Então o candidato vai ter que responder essas perguntas. Assim foi, de lá para cá, toda eleição a gente tem esse curso e os candidatos recebem esse relatório para ir no equipamento e pegar a assinatura, fazer sua campanha. Hoje em dia tem campanha, né? Como diz, é um pouquinho difícil arrumar os candidatos, mas graças a Deus a gente tem suprido e tem tido candidato a conselheiros. Tá? Parabéns também. E também com isso, quando, né, o candidato vai, sei lá, a companhia, a SAAI, né, a companhia de águas lá, e aí alguém pergunta, mas o que o IPRED faz? E ele responde, ele está divulgando o Instituto de Previdência daquele servidor também, talvez ele não conheça. Então são células multiplicadoras. Bom, está aí, né? A senhora foi eleita nessa... de Leme, desculpa. Achei... Vem cá falar aqui. Bom, qual o nome da senhora? Bom, a Lisiane está aqui também, né? Ela não quis falar aqui, né? Não é aquela candidata de palanque, mas, né, se alguém quiser conversar também depois lá sobre ele, obrigado. Ele quer falar aqui também, só fala. Eu fui candidato ao Conselho Fiscal. E eu sou da Câmara Municipal, então a Câmara tem poucos servidores em relação à Prefeitura. E eu não sou conhecido. E eu me candidatei. E eu falei, bom, aqui na Câmara, se todos votarem, eu tenho 50 votos. Na última eleição, a média foi 200. Eu já perdi, mas eu vou. Saiu o resultado. Eu fui a zebra, o mais votado. Aí eu falei, mas como eu fui mais votado? Porque as pessoas que estavam na Câmara, que eu fiz a campanha, propagaram para os seus colegas na Prefeitura. E lá eles acreditaram naquilo que eles venderam. Então eu fui o primeiro mais votado e ganhei já com incumbência a presidência do Conselho, né? Então, o improvável foi provável. Foi criada. Só falta o prefeito promulgar. Mas é um grande atrativo porque ninguém quer o ônus sem o bônus, né? Bom, pessoal, acho que a gente já está com o tempo esgotado, né? Bom, pessoal, assim... Não, bom, o recado que a gente queria dar é esse, né? Se alguém quiser fazer aí alguma pergunta, eu vou devolver a palavra aí para o Edevaldo. E parabéns para vocês aí, obrigado aí, Valtinho, Rose, seu nome, o Leonardo aí, e a Lisiane de Leme aí, que contribuíram aí e viram que é possível engajar e colocar a turma para trabalhar. Obrigado. Pessoal, devido ao nosso tempo que já se avançou, então não vamos abrir para perguntas, ok? Quero agradecer aí a todos vocês por participarem. Uma coisa está mudando já, viu, Edevaldo, Ronaldo? Acho que nós nunca tivemos uma palestra de conselheiros numa sala tão lotada desse jeito. Então isso aí mostra o interesse aí dos conselheiros, e isso é muito importante. Ok, gente? Obrigado a vocês. Da PEPREM, agradecer o Ronaldo, da Mais Valia, Edevaldo, também agradecer o Prego. E da PEPREM,
do mesmo jeito.